Um prodígio se revela. O maior potencial entre os Sazanamis e as semelhanças com o primeiro patriarca. Tudo isso e mais em Kagurabashi, capítulo 36. Nerd Clover. E aí galera, tudo bem? Vamos falar desse capítulo incrível de Kagurabashi. E eu sei que vai sair mais um capítulo hoje. Vou tentar lançar vários vídeos e talvez ele saia na segunda para vocês ou terça. Já aviso. E também hoje, além desse vídeo aqui, vai sair do anime de Osaku. E eu vou postar na segunda, eu acho, um vídeo de Jujutsu antes do manga lançar, porque eu quero já falar desse assunto há um bom tempo. Bem, vamos lá. E deixem um like para vocês me ajudarem no engajamento e se inscrevam no canal. Bem, esse capítulo se inicia no passado, em um momento que o Shiba e o Hakure ainda estão naquele parque, que eles conversaram sobre dispensa. E o Shiba dá mais umas informações sobre o Genryaku. Para você se tornar mago, é em estágios. Primeiro você desperta seu Genryaku e faz ele circular pelo seu corpo, circulando todo ele. E com isso vem a segunda parte, a magia. A magia em Kagurabashi ela é predeterminada ao seu nascimento. E o tipo de magia é único para cada pessoa. Então, o que eu vejo é pessoas podem ter magias semelhantes, mas sempre vão ter suas diferenças. Por exemplo, o cara do Daruma, a magia dele já foi do nascimento dele pré-determinado para ele. E com isso, você vai testando, vendo o que é melhor para sua magia, o que se encaixa mais nela. Eu consigo fazer isso aqui. É melhor usar desta forma. Você vai testando as possibilidades. No caso da família Sazayama, e em outras magias como ela, a magia da família é o Izou, que é passada geneticamente. Então as pessoas podem herdar a mesma magia se forem da mesma linhagem. Mas eu me pergunto, será que por algum fator, tipo, se os dois pais forem magos, a criança possa nascer com uma mistura dessas magias? Porque isso não foi abordado ainda. Então, tipo, se a pessoa tem a pessoa nascer tipo com magia de fogo e magia de raio, a pessoa poderia nascer com uma combinação de fogo e raio misturando dois elementos, ou ele nasceria com um elemento só, proveniente de um dos pais? Pô, seria interessante. E o Shiba diz pro Hakurei que quando ele usar pela primeira vez, não importa se for fraco, se for pequeno, se prenda aquela sensação, não deixe escapar, que você vai poder usar nas próximas vezes muito mais forte, muito mais potente. O que é bem interessante. Eu estou gostando que a gente está recebendo gradualmente essas informações sobre o Genryaku. Está deixando bem interessante e sanando algumas curiosidades sobre isso e levantando outras. Já que eu fiquei com algumas dúvidas aqui. Isso é legal, ele responde, mas dá algumas perguntas a mais. Então voltamos para o tempo presente da luta. O sonho é ver que os itens que caem nele, que é o alicate, outros, para que são os itens que eu usava com o Hakurei. E nós vemos o Hakurei e ele pensando a magia dele, e ele vê que tem algo a mais, algo dentro dele, algo que não explorou. Ele vai conhecendo e ele nos mostra. Ele tem uma dispensa, ela é pequena. Então, o Hakurei sim, ele sempre teve esse potencial de poder criar a própria dispensa. Moleque bom! Uma coisa eu fiquei pensando, a dispensa dos Sazayamas é gigantesca assim, porque ao passar para um próximo Sazayama, esse Sazayama pode expandir a dispensa, tipo, com um novo receptáculo, com o Genryaku dele, ele pode criar uma nova seção, ou vai crescendo à medida que itens são colocados dentro dela. Como é que a dispensa dos Sazayamas é expandida desse jeito? Já que a do Hakurei é pequena, mas se ele puder ir expandindo, armazenando itens ou criando novas ilhas, seria o Soya ver isso, ele não acredita. E ele tem mais um flashback. Tá tendo bastante flashback nesse capítulo. Ele conversando com o Kojura, e o Kojura diz: você que vai herdar a dispensa, Soya. E tipo, até falando teria, o Soya pergunta aí o teria.
E o Kojura diz, olha, aquele garoto é um exemplo de guerreiro, mas ele não é bom para ser um líder do clã. Cara, só vamos por parte. Porque eu quero falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas aqui, o Kojura diz que ao passar a dispensa pro Soya, isso vai vir com um grande custo. Que é, ele não vai mais poder usar o Insou. O corpo humano em Kagurabashi só pode aguentar um tipo de magia. Fiquei pensando quando ele disse o seguinte, exceto o primeiro patriarca. O Soya fica curioso e pergunta, parece que o primeiro patriarca da família Sazayama, né, teve 2 magias, teve o Isou e a dispensa, e ele que criou ela, então mostrando a genialidade do cara. E esse capítulo se chama Gênios. E a gente tá vendo o que tá acontecendo com o Hakurei, então... mas vamos falar disso aqui, do Soya ser o novo patriarca da família. Até nesse próprio capítulo, o Soya já se surpreende com isso, mas o Kojura diz, pra você ser, você tem que esquecer o Hakurei, aquele fracasso. Mostrando o que eu falei, naquele capítulo que ele tava pra matar o Hakurei, eu não acho ainda, mesmo que aquele filho, irmão do Hakurei, teorizou que o Kojura tava puto por não ameaçar um filho, eu não acho que o Kojura realmente ia sentir a morte do Hakurei. Eu acho que ele nunca ligou pra ele. Ele só viu os filhos como ferramenta. Ele distrata o Hakurei e o próprio Teri, ele só vê ele como uma ferramenta, manipula ele. Todos os filhos sofreram uma lavagem cerebral sobre a importância dele, de botar um Hakusashi acima de si mesmos. Isso é bem doente e nada legal. E o Kojura diz, olha, para você ser líder, esquece o Hakurei, ele é um fracassado. E o Soya diz que por ele ser um fracassado é tão cativante, mostrando o quão distorcido é. E esse amor dele é bem doentio, que ele gosta de machucar o Hakurei, mostrando que ele é um completo cuzão. Então, quando saímos do flashback, nós vemos o Hakurei se levantando com a máscara dos Sazayamas. Um adendo, ele estava se livrando daqueles itens para liberar Ginraku, já que manter ele estava gastando Ginraku, então ele está podendo controlar melhor agora o Ginraku dele. E o Soya vê aquilo e não acredita, ele fica em choque. E ele pensa nas palavras do pai, tudo sobre o que diz, essa máscara é o que mostra que você é o chá da família, mostra a grande responsabilidade, a genialidade que só foi manuseada pelo primeiro portador. Ele pensa em tudo sobre o Hakurei e surta e vai pra cima dele, perguntando por quê. Ele fica se questionando o do porquê foi o Hakurei. Ele até imaginava que a dispensa poderia aparecer de novo no sangue da família, mas não esperava no Hakurei. O Kojiro até disse que a dispensa não é passar pelo sangue, mas foi pro Hakurei. Ele fica se perguntando por que ele tem essa genialidade, por que ele? Ele é um fracasso. Ele é o maior fracassado da família, ele não devia ter isso. E vai perguntando isso pro Hakurei, e o Hakurei pensa naquela mulher, pensa em todas as interações que teve com ela. E ele diz, mesmo que tenha sido falso, eu não acho que foi tudo falso, eu acho que ela realmente gostava do Hakurei, mas ela já estava desesperada para o que ia acontecer. E ele fica pensando, se eu tivesse falado melhor, mostrar que a vida valia a pena, que não era igual àquela jaula, você nunca teria recorrido à morte. Ele se desculpa com ela e vai tomando uns ataques do Soya. E ele ainda em pensamentos pensa naquela cena do Shinichi lutando contra o Sojou, pensando na pessoa que inspirou ele. Então ele se fixa no chão na postura, e o Soya ainda pergunta quem não maior, quem não desiste, e o Hakurei responde, porque você me amou. Basicamente ele está dizendo que porque você meio que me preparou para isso. As torturas diárias, tudo isso fez o Hakurei despertar o Ginraku dele e criar isso, esse mecanismo de defesa. Eu não dito que ele não conseguiu usar o Isou porque ele estava focadamente e exclusivamente em criar o armazém dele, manusear ele para autodefesa, tirando os itens do Sou. Isso gastava muito Ginraku. Agora ele está podendo controlar certinho a saída, a liberação e a entrada de Ginraku
para manipular tanto a dispensa quanto o Zou. Isso é interessante, então significa que o Hakurei vai ter que ficar toda a luta controlando o Gengaku dele, mostrando uma limitação para isso, porque as duas coisas devem gastar uma quantidade de energia gigantesca. Então, para o Hakurei não ficar inútil numa batalha, exausto numa briga, é bom ele controlar bem quando ou o que ele vai fazer com cada magia. E eu já imagino nas lutas, tipo, agora que o Hakurei possa usar as duas dispensas, ele, tipo, usando as ondas de choque para se movimentar, entrar na dispensa, se reposicionar e atacar o ponto cego do inimigo rapidamente, ou invocar um item que possa ajudar ele, salvar aliados. Cara, as possibilidades do combate do Hakurei ficaram muito mais dinâmicas. A magia e Soul já permitiu uma grande movimentação. Sei lá, e se o Hakurei puder comprimir as ondas de choque que ele quer na palma da mão e muito mais rápido? Seria muito interessante. Então o Hakurei manda um Zou gigantesco. Não gigantesco, mas grande e forte o suficiente no Soya, finalizando a luta. Eu não sei se ele morreu, talvez ele ainda esteja vivo, mas que ele tomou dano, tomou, porque ele já havia tomado do Shinichiro e agora tomou esse. Ele não levanta mais. Se levantar, já pode pedir música no Fantástico. Nós vemos a luta do Shinichiro contra o Teria. E o Shinichiro vê que não vai conseguir usar só o meio ou um e fraco para acabar com ele. Ele vai ter que usar uma carga real. E quanto isso, o Shiba tá olhando, eles estão lutando e o Teria já tá conseguindo lutar até que bem com o Shinichiro com uma espada mágica. Então o Shinichiro usa o meio e só tem mais um no restante. Então ele vai para as costas do Teria. E quando ele ia finalizar ele, o corpo dele explode. O tempo da Datsuten, da Peça Celestial, acabou. Ele morreu. E o Shinichiro até ficou surpreso. E ele ainda vê o Hakurei e diz: vamos acabar com isso junto. Ele chega lá depois da morte do irmão. E no final do capítulo a gente vê a face do Kojura. Ele ficou triste pela morte do filho, mas eu acho que ele ficou triste pela perda de um soldadinho perfeito dele. O Kojura é alguém bem nojento. Bem, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou tentar lançar 3 vídeos hoje. O segundo eu já decidi, Osakura, o terceiro que não. Bem, vamos ver o que eu lanço. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Até mais!